Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fala Sério. Meu nome é Antônio Carlos e estamos aqui todas as quartas e também aos sábados com o compromisso de trazermos um vídeo novo, relevante, sobre um tema que vocês com certeza terão interesse em discutir com a gente. Hoje a gente fala sobre a não assinatura, né, o não compromisso do governo Bolsonaro contra as fake news. Foi assinado um compromisso com mais de 132 países contra notícias falsas relacionadas à pandemia, relacionadas ao coronavírus. A gente não é novidade para nenhum de nós, né? Desde antes das eleições, quase não sai, Bolsonaro ele tem uma turma aliada a ele, que trabalha com fake news e comunicações diretamente feitas pelas redes sociais. O problema é que a gente não tem a checagem das informações. As pessoas não têm a checagem das informações e muitas vezes essas informações, falsas informações, são transmitidas via grupo de WhatsApp, via Facebook. Inclusive, vocês se recordam que o Facebook excluiu mais de 72 perfis, inclusive com grupos relacionados a fake news, a notícias falsas. A gente sabe também que existem investigações dentro do Supremo Tribunal Federal, STF, relacionadas às fake news, a notícias falsas, ao gabinete do ódio. Então, percebam que se a gente fizer uma ponte, a gente vai entender o motivo do governo Bolsonaro, de Bolsonaro especificamente, ser contra essa posição de assinar esse compromisso contra as fake news. Quem perde, de fato, é a população. A população perde porque ela não tem um governo que, de fato, esteja comprometido com a verdade. Porque quando você tem notícias falsas, você, inclusive, compromete a saúde da população. Você vai acreditar, um exemplo clássico no Brasil, a questão da cloroquina. Os especialistas desorientam a sua utilização, mas Bolsonaro está lá fazendo a propaganda, inclusive no último domingo, levantou a cloroquina como tábua de salvação contra a pandemia. Inclusive ele está infectado, mas no terceiro teste comprovou-se que ele ainda está com o vírus. É lamentável porque o Brasil acaba em mais um ponto negativo diante da comunidade internacional. Já não nos basta as queimadas na Amazônia, o derramamento de óleo que não foi esclarecido até hoje. E aí a gente fica, mais uma vez, com essa imagem negativada internacionalmente. Então, é preciso que a gente tenha clareza dessas questões que cercam o governo. A gente acompanha desde antes das eleições essas fake news e ficou muito marcante, principalmente para a gente, LGBTs, quando muitas fake news relacionadas ao kit gay, por exemplo, foram disseminadas e que foram carro-chefe na eleição de Bolsonaro. E as pessoas não tiveram a preocupação de se certificar se de fato aquilo era verdade ou não. Apesar de que desmentiu-se nacionalmente, mas existe um apoio de uma ala evangélica, uma ala inclusive também católica carismática. Existe também o apoio da bancada da bala, existe também o apoio ao governo de uma bancada ruralista. Enfim, são apoios que têm interesses econômicos, mas que de fato a gente vê que vão de encontro aos interesses de fato da nação. Impeachment vai sair? O governo vai ser, Bolsonaro vai ser impeachmentado? Para mim não vai, não vai. Tem mais de 30 pedidos de impeachment, mesmo diante de tantos absurdos. Por que não vai? Porque o governo ele atende os interesses de um capital muito forte. Um capital muito forte. Como eu disse, tem a bancada ruralista, existe a bancada da bala, existe a bancada evangélica, cada um com seus interesses sendo satisfeitos por Bolsonaro, pelo governo dele. Então, só nos resta lamentar, mais uma vez, não assinou um compromisso contra as fake news. E quem perde é o país. Quem perde é o país porque a gente não tem. Já é difícil. Percebam que ao longo dessa pandemia
já mudou-se várias vezes de ministro, procura-se esconder dados, não ser transparente nas informações, inclusive formou-se um consórcio de meios de comunicação, porque o governo não queria divulgar informações claras sobre a pandemia. Então, quem perde é a população, chegamos a 80 mil, mais de 80 mil mortos, mais de 2 milhões, e a pandemia se espalhou e ficou sem controle no país inteiro. Todos nós perdemos, principalmente quem perdeu alguém, um ente querido, um amigo, um pai, uma mãe, um tio, um familiar. Então esse foi mais um vídeo para deixar claro e registrado para vocês, para que a gente mais na frente possa lembrar e recordar sobre mais um descompromisso do governo. Mas a gente sabia disso, ninguém foi enganado não. Talvez por concordar com o preconceito, com o machismo, com o misogismo, com tudo que é negativo de Bolsonaro, elegeram ele, talvez por isso as pessoas também, algumas pessoas nem se importam, né? Mas a gente avisou, nós avisamos. Ele era assim e não ia ser diferente no governo. Inclusive ele nem tinha um projeto, nem compromisso com essa nação. Por isso não faz nenhum dos debates. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao canal. Se é inscrito, curte e compartilhe o vídeo. Se não for inscrito, se inscreve agora e também ativa os sininhos para receber as notificações do nosso canal. Um abraço, fica na paz.